Como é que foi de Natal? Jesus nasceu aí? Hein? Oh, glória a Deus. O Espírito do Senhor está tratando comigo nessa noite a engrandecer o nome de Jesus, a adorar o nome de Jesus mais e mais, a exaltar o nome do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João 5, versículo 17. Deus tem uma palavra para nós, para quem vai nos ouvir também pelo canal da igreja no YouTube. Deus tem uma palavra diretamente do coração dele para nós. Deus moveu meu coração ontem à tarde, quando nós orávamos com a minha filha, com o meu genro, e nós falávamos com Deus em oração. Naquele momento, Deus gerou essa palavra no meu coração, e eu disse a eles na mesa do café, saímos de lá: Deus acabou de gerar a palavra do domingo no meu coração. Pena que vocês não vão estar lá, mas vocês vão ver pelo YouTube. Depois vamos usar a mídia para partilhar isso com a Elizabeth e com o Mateus, porque foi gerado lá dentro do lar deles isso. E eu quero trazer para você então hoje um texto muito importante do Evangelho. Aliás, todos os textos da palavra são importantes, mas esse é especial para essa noite, para esse momento, porque esse texto ele fala de trabalho que move todas as coisas, trabalho em sua mais ampla forma, né? Então é isso que Deus colocou no meu coração. João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, verso 17. Todos acharam? Amém. Diz o texto sagrado: Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Geralmente, quando eu vou preparar uma palavra, eu preparo usando várias traduções. Eclesiastes 3. Eu gosto de usar várias traduções, mas eu também gosto muito de remeter ao texto original. E eu, até a título de ensino, eu convido tanto os irmãos que estão aqui como aqueles que nos ouvem, que comprem um original. Você vai dizer para mim assim: mas eu não entendo nada de grego. Mas tudo bem, ele é interlinear. Normalmente você tem a palavra no original, obrigado, e tem a tradução ao pé da letra, que por vezes esclarece alguns sentidos, por vezes tem uma tradução um pouco diferente, mas a gente acaba conseguindo ter um entendimento particular quando a gente olha o texto no original. Então eu quero incentivar você, porque se tem uma coisa que Deus me ensinou na Bíblia, aliás, Deus me ensinou ao longo da minha vida cristã, é confrontar a mim mesmo e as coisas que eu ouço, sabe? Não estou dizendo duvidar, mas é procurar entender aquilo que realmente está sendo dito. Porque às vezes Deus tem, eu falo aqui, eu prego aqui, eu falo com um público eclético, com várias pessoas, e o Espírito Santo faz soar no seu ouvido algo de forma muito especial. Então, quando você busca um pouco além daquilo que recebe no culto, na pregação, ou no próprio cântico, às vezes o Espírito traz uma revelação particular quando você lê com o espírito de entendimento, buscando o entendimento do Senhor. Fala: Senhor, esclarece, me mostra algo diferente. E a multiforme graça do Senhor, ela revela-nos a palavra de Deus, às vezes de forma totalmente diferenciada. É isso que eu quero incentivar você nessa noite. Então eu gosto de ler, não é de uma tradução, eu gosto de ler na João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Eu gosto de ler na João Ferreira de Almeida Fiel. Eu gosto de ler na Nova Tradução Internacional, ou Versão Internacional, na King James, do Rei da Inglaterra. Eu gosto de ler em várias versões. Eu incentivo vocês. O texto que Deus gerou no meu coração, eu quero compartilhar com você. Antes de entrar no texto de João, a gente lê Gênesis 1 e depois 2. O Gênesis, como o próprio nome diz, é o início de todas as coisas. É uma revelação particular que Moisés teve de todas as coisas. E Moisés, parece que quando começou a escrever, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreveu algo impressionante, que às vezes a gente não se dá conta. Dizem alguns estudiosos que no Gênesis 1,
para o Gênesis 1, 2, pode haver alguns milhares de anos, ou talvez até alguns milhões de anos. Você sabe ao certo, existem aqueles que dizem que as coisas aconteceram há aproximadamente 6 mil anos, 10 mil anos, é o intervalo que o homem está na face da terra, como o homem atual, como o Homo sapiens. Mas existem aqueles que dizem que o homem é muito mais antigo, e aqueles que dizem que a terra tem bilhões ou milhões de anos. Mas é fato que há um consenso que existe um espaço entre o Gênesis 1 para o Gênesis 2. E no Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou céus e terra. Então veja, de forma interessante, Deus criou mais de um céu. E aí é que a gente tem que se atentar. Ele criou uma terra. Mas Deus não cria nada em desordem. A criação de Deus é em perfeita ordem. Por isso que no versículo 2 dá a entender que houve alguma coisa que gerou uma transformação na terra. Porque a terra no verso 2 diz que era sem forma e ela era vazia. No texto original ele diz que a terra era informe, ela era com uma vacuidade e ela era escura. Então dá a entender de que, de alguma forma, no versículo 2 do capítulo 1, Deus leva Moisés na ponta de um penhasco e mostra para Moisés: olha como é que a terra era. Ela era sem forma, ela não tinha uma forma de um globo, ela não tinha uma forma definida, e havia um vácuo e era escuro. Quando a gente assiste um filme, ou assim, a gente vê uma imagem de uma nave espacial, o que a gente presta atenção é que há uma escuridão, há um vácuo e não há forma nas coisas. Então dá a impressão que o Espírito de Deus pegou Moisés e colocou ele na beira de um penhasco e mostrou para ele: olha, era tudo isso aqui que você está vendo. Levou ele numa posição, quem sabe, no espaço, né? E numa relação espaço-tempo, mostrou para ele e disse: olha, não tem nada, está vendo? Mas isso já era a criação. No entanto, havia uma desordem, porque parece que as coisas não estavam colocadas da forma como estão. E aí, a partir do versículo 3, ele começa a mostrar como as coisas são criadas do âmbito que nós conhecemos, da forma como nós conhecemos. E ele mostra no versículo 2 que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha, era interessante porque não havia forma, era um vácuo, era uma escuridão, mas havia água. E diz a palavra no texto, no capítulo, versículo 2, que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face dessas águas. E a gente continua lendo o texto sagrado, ele diz que no verso 3, no verso 3 diz que o Senhor dá uma ordem ao caos, ele dá uma ordem à falta de forma, e ele diz: haja luz. Não havia terra, ela era sem forma, ela era um vácuo, era uma escuridão, havia água, mas ele diz: haja luz. E o texto nos mostra que ele diz que a luz ele chamou de dia e a noite, as trevas ele chamou de noite, mas era tudo sem forma. Veja, ainda não há forma, mas há luz. O interessante é que quando a gente começa a estudar um pouquinho de física, a gente começa a olhar e as definições para temperatura, para calor, né? A ciência consegue definir de forma clara que é uma onda de radiação de uma determinada temperatura, um comprimento de onda gera o calor, transmite o calor, por exemplo, até no vácuo. Mas quando fala de luz, não há como definir propriamente dita a luz. Não há como dizer que a luz não é uma partícula, ela é algo bastante, ainda, mesmo com a modernidade da ciência, ela ainda é muito obscura, porque não se consegue entender como que há propagação de luz. Você tem uma ideia de transmissão de luz, mas você tem a forma exata de como é a luz. Então não é uma partícula, não é? Quando você pega a intensidade de calor, então sim, é uma forma de irradiação de uma partícula para outra. Mas a luz não. Mas no entanto Deus disse: haja luz. E a palavra diz que houve luz, e Deus disse: a luz é boa. Veja, a luz não estava presa em nada, a luz estava solta, segundo Gênesis capítulo 1, versículo 3. Agora no versículo 6 de Gênesis, o Senhor disse assim, ele olha para o meio das águas e ele fala: haja expansão no meio das águas. Eu quero forçar você a pensar um pouco nesse texto.
No verso 6 de Gênesis 1, ele diz: haja expansão no meio das águas. Então haviam todas as águas ajuntadas em um determinado ponto, e ele diz: haja uma expansão, como se ele soprasse uma bolha de gás no meio da água. E aí diz o texto sagrado que separou-se águas de águas, e ficou uma expansão no meio. Ficaram águas para cima, vamos colocar como sendo para cima, um vazio no meio, que era uma expansão, uma bola de gás, e água para baixo. Está lá no texto. Tenha fé, por favor, para crer nisso. Tenha fé. E depois no verso 7, ele diz que então no verso 7 ele diz o seguinte: fez a expansão e fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam em cima da expansão, e assim foi. No verso 8, o Senhor diz assim: chamou Deus a expansão de céus, e foi a tarde e a manhã dos dias segundo. Que força linda, maravilhosa, que consegue criar tudo do nada e ainda consegue fazer separação no meio disso que foi criado. Sabe por que ele criou? Por que ele fez isso? Sabe como ele fez isso? Eu creio, porque ele é um Deus poderoso, criador de todas as coisas. A minha fé me leva a crer que existe algo impressionante que rege todas as coisas. Até o cientista mais incrédulo em relação à religião, ele consegue olhar e dizer: não é possível que não haja uma força criadora que tenha gerado isso de forma milimétrica ou micrométrica. A menor partícula tem que ter sido gerada por alguém que é muito grande, que é muito poderoso. E o cântico diz: sendo ele tão poderoso, ele ainda olha para dentro de nós e ele habita dentro de nós. Esse é o Deus que nós acreditamos, o Deus que pode todas as coisas, inclusive nos levar a acreditar nisso. E diz o verso 9 que ajuntou as águas debaixo dos céus, as águas que estavam separadas. Tenta colocar isso na sua cabeça, depois você monta um filme, e se você conseguir rodar isso, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Ele diz que ele juntou as águas que estavam debaixo daquela massa de gases, daquela expansão, e ele junta aquelas águas e diz: apareça no meio dessas águas a porção seca. E de alguma forma a água vai se separando e vão subindo no meio das águas. Quem sabe, aí existem muitas teorias para a criação da terra, vão subindo no meio das águas como que um vulcão, como que algo diferente, solidificando no meio das águas, vão subindo e vão formando-se a porção seca. É isso que está no versículo 9. E viu Deus que a porção seca era boa e chamou a porção seca, está no verso 10, de terra. Aí ele criou a terra como nós a conhecemos. Sabe por quê? Porque não há Deus maior do que o Deus que nós acreditamos nele. Um Deus tão grande e tão poderoso que habita dentro do seu coração, mesmo sendo ele Deus criador de todas as coisas. O verso 11 diz que ele criou as ervas verdes. Ele olha para aquela porção seca e ele dá ordem para que a porção seca seja criada, ele dá ordem para que as árvores começam a produzir, cada uma segundo a sua espécie. Ele põe caminho onde não há caminho, ele põe caminho no ermo, ele coloca ordem nas sementes, ele cria a ordem genética de cada espécie, e ele diz: cada árvore, cada erva produza segundo a sua espécie, conforme o propósito para o qual ela está sendo criada. Já no verso 14 de Gênesis 1, a palavra diz que ele cria luminares. Olha que coisa linda. Lembra que eu falei lá atrás que lá no versículo 3 não havia luz? Aliás, havia luz e não havia corpos celestes. A luz estava solta. No verso 14 ele cria os luminares. Ele cria uma bola de gás e ele encapsula provavelmente a luz dentro disso. E ele chama, diz o texto sagrado, isso de estrelas. E ele cria as estrelas para o dia, o sol para o dia, e ele cria para a noite um outro luminar que ele chamou de lua. No quarto dia ele gera um milagre gigantesco. Ele pega a luz que estava solta, não sei como, não sei onde, e ele coloca ela dentro de um corpo celeste. E é isso que o texto sagrado está falando. Talvez você diga para mim: mas isso é papo de pregador. Pode ser, mas sabe por que eu acredito nisso? Porque não há Deus maior do que o Deus que nós servimos. Porque é um Deus que pode todas as coisas, também habita dentro do seu e do
do meu coração e tem controle de todas as coisas. E ele ainda continuou criando, e a palavra, o texto dizendo que ele cria animais, ele cria répteis. Não sei como eram os répteis naquela época, não sei se eram os répteis que a gente encontra hoje nos museus, né, dos fósseis da antiguidade, mas eu sei que ele cria animais, ele dá para cada animal uma forma, e para cada animal ele coloca uma semente genética que vai gerar outro animal segundo a sua própria espécie. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus grandioso que dá ordem ao caos, cria todas as coisas, mas que habita dentro do seu e do meu coração. Oh, aleluia por isso, glória a Deus por isso. E depois diz o texto sagrado que ele criou o homem. E sabe por que ele criou o homem? Ele criou o homem para o seu louvor. Nesse texto sagrado, muito em breve, de uma forma muito sucinta, está descrito, e eu disse para vocês, explanei para você como é a criação, como foi a criação. Um Deus grande criou todas as coisas que nós, com a nossa mente humana, não conseguimos entender. Talvez cada um de nós pudesse fazer uma explicação ou uma explanação do Gênesis 1 de forma diferenciada, conforme a sua mente e o seu entendimento consegue alcançar. Mas é fato que é um Deus Criador que realmente criou todas as coisas para a sua honra, para a sua glória, e colocou você aqui hoje, nessa noite, para o louvor da sua glória. Aí diz o texto sagrado que o pecado chega através do homem que ele criou. Aquilo que ele chamou de muito bom, pecou e separou-se da presença do Deus Criador. E quando o homem desobedeceu a ordem de não comer do fruto da árvore da vida, aliás, da ciência do bem e do mal, diz o texto sagrado que o homem gerou em si a morte, gerou o pecado que levou o homem a morrer. A ambição de conhecer todas as coisas como Deus conhecia, quem sabe de saber como Deus criou todas as coisas, quem sabe de entender todas as coisas, fez com que o homem desobedecesse uma ordem divina e gerasse em si o pecado que gerou a morte. A partir de então, diz o texto sagrado que o homem gerou imperfeições, ele se tornou imperfeito. Alguns conjecturam, alguns pensam como seria o homem caso ele não pecasse. Será que ele viveria eternamente? Será que não viveria eternamente? O texto sagrado nos diz que lá no Jardim do Éden havia a árvore da vida, que o homem poderia comer a todo instante, mas que lá também havia a árvore da ciência do bem e do mal, que ele não deveria comer. Então, quem sabe se o homem não comesse da árvore da ciência do bem e do mal e comesse só da árvore da vida, quem sabe como seria? Não sei. Mas é fato que o homem desobedeceu, e a desobediência gerou a expulsão do Éden, das coisas que o aproximavam do Deus Criador, e quem sabe o fizesse entender quem era Deus. Ele foi expulso daquele lugar porque ele desobedeceu. E diz o texto sagrado que a partir daí o homem ficou doente, o homem começou a adoecer. Não sei se o homem vivendo no Éden, ele viveria eternamente sem doença. Não sei quantos anos ele viveria, não sei se ele viveria eternamente, qual era o projeto de Deus inicial, que talvez lá eu vá perguntar, ou nem vá perguntar, talvez quando eu chegar lá isso vai me ser esclarecido, isso será esclarecido a mim. Mas é fato que começou a gerar doença, o pecado começou a gerar morte, e a morte começou a gerar as imperfeições, o pecado gerou as imperfeições. E agora, junto a uma das portas da cidade de Jerusalém, alguns milhares de anos depois da criação, estava sentado diante daquele lugar, da porta das ovelhas, um homem, diz o texto sagrado, onde nós lemos em João, no capítulo 5. E o texto diz que junto à porta das ovelhas era o local onde se levava as ovelhas para o sacrifício no altar. E lá havia um tanque chamado Tanque de Betesda. É um tanque interessante porque ele é um tanque comprido de aproximadamente uns 5 metros de largura, por talvez uns 20 e tantos metros de comprimento, com alguns degraus de descida, com 5 colunas ainda escavadas hoje, já escavadas pelos arqueólogos, que mostram que aquele tanque era um tanque que tinha pelo menos 2.000 anos. Pelo menos 2.000 anos. Então, junto à porta das ovelhas, onde existe uma igreja hoje chamada Igreja de Santa Ana, havia um tanque que naquela época ficava
imperfeitos, os que pecaram, os que estavam destinados à morte, os homens. Eles ficavam em volta daquele tanque chamado Betesda, significava em hebraico o nome Casa da Misericórdia. Então, quem sabe, todos esperavam, diz o texto sagrado, o agitar das águas. Eles esperavam que de tempo em tempo chegasse naquele local o anjo que, de alguma forma, com uma espada flamejante, com um cajado, eu não sei, mas ele mexia aquelas águas, era isso que eles esperavam. E quando aquele tanque era supostamente, eu vou explicar por que supostamente, as águas eram mexidas, o primeiro que entrasse voltava à condição anterior, antes da doença ou antes da enfermidade que ele passava. João no capítulo 5, verso 2, se você tiver com a Bíblia aberta aí, leia comigo, diz que em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E nele jazia do lado dele uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, entre outros enfermos. Havia gente de toda espécie procurando cura naquele lugar. Há controvérsias de se realmente o anjo mexia ou não mexia. Eu não sei se você sabe disso, irmãos. Não sei se você que me ouve sabe disso. Mas há uma contradição dentro do texto que não é o texto sagrado. São entre as cópias do original. E quando a gente vai ler esse texto do original, não existe o versículo 4. Pasmem, mas não existe o versículo 4. Quando os manuscritos de Qumran, em 1948, foram descobertos, manuscritos que tinham quase 2.000 anos, ou tinham pelo menos 1940 anos, 1900 anos, escritos que eram cópias dos originais, foram achados no sul de Israel. Os originais não tinham o versículo 4. Eu sei que eu vou colocar um pouco de contradição na sua cabeça. Você vai dizer, mas então é uma falha da escritura. Não, é uma permissividade de Deus para nós entendermos o contexto daquele local. Os originais, algumas Bíblias vocês vão encontrar o versículo 4, ele vai estar entre colchetes, ou melhor, entre colchetes. Tem alguém aqui que esteja com entre colchetes? O seu está, Denise? Então, entre colchetes significa que durante várias cópias, o que está entre colchetes não consta do original. Então, há uma controvérsia que se diz o seguinte, eu quero ler o texto na íntegra para você. A partir do verso 3: Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto alguns colchetes estão a partir esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Fecha o colchete. Quando fecha o colchete, está dizendo o seguinte: talvez algum escriba tenha colocado uma nota na lateral, dizendo que ele pensava que era por isso que as pessoas estavam lá. Mas que o texto original, João não escreveu dizendo que lá havia um anjo que descia. Há uma linha de estudo teológico que diz não, havia sim. Por algum motivo colocaram em colchete ou um texto em separado, mas Deus, na sua permissividade, mandava um anjo para dizer que Israel haveria cura ainda. Outros dizem não, Deus não faria isso. Mas no texto original, por não estar, dá a entender que alguns escribas tentaram explicar o motivo pelo qual as pessoas ficavam no tanque de Betesda. E o que a gente entende desse texto é que Jesus chega naquele lugar e ele olha para um homem paralítico que está lá. E ele olha para um homem que está há 38 anos parado naquele lugar. E aí eu vou te colocar mais uma reflexão na cabeça para você ler a Bíblia, para você pensar. Porque a vida inteira nós dissemos o paralítico do tanque de Betesda. Leia o texto sagrado que está na sua Bíblia e procure se há que ele era um paralítico. Normalmente os cabeçalhos das Bíblias de Jesus curam um paralítico de Betesda. Mas quando você lê o versículo, o evangelista fala que era um homem enfermo há 38 anos, que estava sobre uma cama. E aí a gente, obviamente, já deduz nas entrelinhas que era um paralítico. Mas o texto sagrado diz que era um homem enfermo. Veja, nem toda pessoa que está em cama é um paralítico. A dedução é porque lá havia coxos e paralíticos. O que são coxos? São pessoas que têm problema na perna e arrastam a perna.
são paralíticos, paraplégicos ou tetraplégicos, por um acidente ou por paralisia infantil, por exemplo, que isso é muito comum naquela época. Hoje, os casos de paralisia infantil são realmente muito pequenos, porque nós todos tomamos, quando criança, a vacina de paralisia infantil, mas há 2000 anos atrás, os casos eram muito grandes, havia muita incidência dessas doenças. Mas o texto diz que havia um homem que estava enfermo há 38 anos. Alguns costumam dizer que aquele tanque era um local de comércio, um local de troca, porque todos que passavam pela porta das ovelhas em direção ao templo para sacrificar, passavam por ali e viam aqueles pobres em volta do tanque. Alguns, quem sabe, esperando um grito de alguém que disse: a água está movimentando, e o primeiro que pula é curado. Se o primeiro que pula for um charlatão, então ele grita: fui curado. Ninguém mais vai ser curado até o próximo mover das águas. Isso está parecendo muito com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Gente que sacode a água, e gente que diz que a água foi sacudida, e gente que diz que houve cura sem ter certeza de que havia cura. O Senhor Jesus está dizendo para nós que aonde Ele chega, Ele muda essa situação. Aí Ele chega ali, Ele chega e diz: o que você está precisando? Faz uma pergunta de doido. Um homem que a princípio estava paralisado por uma enfermidade, não sei se ele era paralítico, mas ele estava sobre a cama, quem sabe ele ficava sobre a cama, porque uma outra enfermidade o impedia de andar, mas é fato que ele estava ali. E Jesus chega para ele e fala: o que você quer? Coisa de doido. É o mesmo como diz o pastor Cláudio Duarte: Senhor Jesus, porque um homem é cego e chega e pergunta para o homem: o que você quer que eu te faça? É lógico que o cego quer ver, mas aquele homem era paralítico. Jesus pergunta: você quer ser curado? A resposta seria o quê? Qual seria a resposta? Bom, poderia ser: não quero, porque aqui está bom. 38 anos eu estou mendigando, 38 anos eu estou ganhando dinheiro, 38 anos eu estou numa situação cômoda. Mas Jesus chega para ele e pergunta: o que você quer? Você quer que eu ficação? Você quer que eu te jogue no tanque? Talvez fosse a pergunta. Você quer que eu fique aqui com você até o anjo mexer? Você quer que eu fique aqui esperando a banda passar? À toa na vida, esperando a banda passar? Talvez seja essa a posição de muitos crentes hoje, parado há 38 anos esperando a banda passar e achando que Jesus vai morrer. Talvez seja a situação de muitos dentro das igrejas hoje, coxos dentro de uma igreja, dentro de um tanque da casa de misericórdia, parado esperando Jesus empurrado dentro de um tanque para ser curado da sua enfermidade. Mas Jesus quer dizer para nós hoje: o que você quer que eu faça? Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua necessidade real? Você realmente quer ser curado? Se quer, Jesus está presente para produzir a cura na medida da nossa fé. Aí Jesus vem e pergunta: você quer que eu te ajude do jeito que você acha que a ajuda vem para os demais? A ajuda vem para os demais quando a água é agitada, seja charlatanismo ou não, mas a água é agitada. E você quer que eu te ajude quando alguém gritar que a água está sendo agitada? Ou você quer algum outro tipo de ajuda? Queridos, eu quero levar você a refletir nessa coisa. Que tipo de ajuda você quer do Senhor? É ajuda do jeito que você pensa que tem que ser, ou é ajuda do jeito que realmente precisa ser? É ajuda do jeito que Ele quer providenciar, ou é ajuda do nosso jeito? Às vezes nós não recebemos a graça e ficamos por 38 anos em cima de uma condição, não vou dizer de uma cama, porque nós estamos esperando que a ajuda venha do jeito que a gente quer. Eu vou dizer para você que eu fiquei 40 anos numa posição esperando a resposta de Deus, mas Deus disse para mim: sai de cima da sua cama, pega ela e anda em nome de Jesus. O Senhor olha para mim e para você e diz: pega a sua cama e anda em nome de Jesus. Pega a sua cama e anda em nome de Jesus. Não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito que Jesus quer. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala, aquilo que é informe, não tem forma, ele toma forma. Aquilo que era sem forma, toma forma. A voz de Jesus se repete, ela ecoa. Jesus lá no início disse: haja. Quando Deus diz haja, Jesus entrou em cena. Aquilo que não tinha forma passou a ter forma novamente. Quando Jesus chega e ele fala ao vazio, o vazio se enche. Aleluia. Não sei se você
se tem algum vazio, se alguém que está aqui hoje tem algum vazio no seu coração, se alguém que me ouve tem um vazio no seu coração, mas se Jesus entrar, Ele vai encher todos os espaços que nós temos. Oh, glória! Sabe, se houver escuridão, quando Jesus fala, haverá luz, e houve luz. E Ele disse, Ele viu que a luz era boa, a luz do Espírito Santo está sobre você, sobre você, em nome de Jesus. Não importa o que o mundo pense, não importa as circunstâncias, se Ele falar, haverá luz, haverá luz, haverá luz. Ele domina sobre as águas bravias. Isaías 51:19 diz um texto sagrado: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Eu acho lindo esse versículo. E eu ouvi Benihim fazer uma versão desse versículo. Benihim fala bem hebraico, eu vou chegar lá. Eu vou falar hebraico em nome de Jesus. Pode escrever isso. Eu amo essa língua, mas ainda não consegui. Comecei nos anos da teologia, mas não consegui ainda achar um professor de teologia. Mas eu vou falar hebraico porque eu quero ler o original hebraico. Hoje eu tenho transliterado, mas eu quero ler em hebraico original. É um sonho, permita-me dividir isso com você. Eu vou realizar em nome de Jesus. Mas ele diz assim: no hebraico não há vírgula. No hebraico a interpretação ela é cultural da língua. E no hebraico provavelmente não se pronuncia da forma como está traduzido por João Ferreira de Almeida. No hebraico não se diz vindo o inimigo como uma corrente de águas, vírgula. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ele tira a vírgula e ele coloca a vírgula num outro lugar. E eu quero passar isso para você ver como é que muda aí o que Deus pode fazer através disso. Vindo o inimigo, vírgula, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Oh, aleluia! O Espírito de Deus é água que vem. Ele é água que vem rolando, ele é que limpa, ele que derruba o inimigo. Ele que vem como bandeira. Então quando o inimigo se levantar contra você, lembre-se, vírgula, o Espírito de Deus virá como uma bandeira, como uma corrente de água, derrubando todo o inimigo que se levanta contra você, em nome de Jesus. Não há Deus maior do que esse Deus. Esse Deus que agiu no Gênesis, agiu no tanque de Betesda. Eu quero propor hoje para você, último domingo do ano de 2015. Deixa ele te surpreender. Porque o Senhor surpreendeu o paralítico de Betesda. O Senhor contrariou o paralítico de Betesda. O Senhor colocou o paralítico de Betesda para trabalhar. 38 anos sem serviço. 38 anos. Se é que era paralítico, eu não sei, porque a Bíblia não diz. A Bíblia diz que era um homem enfermo sobre a cama. O Senhor colocou ele para trabalhar. 38 anos, o Senhor tirou aquele homem do marasmo. Sabe aquele cara que ficava todo dia? Não sei se ele saía do tanque e ia para um cobertinho, se ele ficava contando as estrelas, e no outro dia bem cedo, ele tentava pegar o primeiro lugar na fila. Ele chegava mais perto, não sei. A palavra diz que a reclamação dele é grande, que ninguém quer jogar sem nada. Então ele vivia no marasmo, mas Jesus tirou ele do marasmo. Jesus, quando chegou, colocou em rota com Deus. Por quê? Porque Jesus, depois que curou, Jesus saiu fora. Diz o texto sagrado que quando os fariseus e escribas, os saduceus e os homens da lei viram ele carregando uma cama no sábado, disseram para ele: que é isso? Hoje não é dia de carregar a cama. Quem te mandou carregar a cama? Eu falei: não sei, o cara que me curou lá. Ele falou para mim: carrega a sua cama, toma a tua cama e anda. E ele foi e disse: estou andando. E quando ele chegou no templo, veja, ele foi para o templo. Ele chegou no templo, viu Jesus, e Jesus estava no templo. Aí Jesus fala para ele: ó, boa, hein? Agora você está no templo, ó, vai e não peques mais. Porque se você pecar, pode acontecer coisa pior. Então, alguma coisa estava acontecendo lá no templo de Betesda, que Jesus analisou ele internamente, celebrou a cura dentro dele. Você sabe o que eu estou falando? E Jesus, quando celebrou a cura dentro dele, falou: eu sei que o que você estava fazendo lá estava produzindo morte, mas você vai agora, que você foi curado e foi salvo, e não peques mais, porque senão vai te acontecer coisa pior. Talvez isso explique a
Jesus tira a pessoa, surpreende, contraria, põe ela no trabalho, tira ela do marasmo, coloca ela em rota com Deus, mas a pessoa continua vivendo no pecado. E aí Deus diz: olha, pode acontecer coisa pior. Então Jesus muda, transforma isso. Eu quero propor hoje, novamente, falando para você, agora em 2015, para nós que estamos aqui, para quem estiver ouvindo, deixa Ele te surpreender. Então, deixar Ele te surpreender significa, sabe como? Eu vou dizer para você qual é saiu para você, né? Saiu isso aqui lá de... Eu sou lá da fronteira, daquela terra boa, né, das Gerais. Então saiu para você. Mas olha só, em Isaías 43, verso 19, recebe isso em nome de Jesus. Eu farei uma coisa nova, e agora sairá luz, porventura não sabereis? Aquilo que ele está fazendo é tão novo que vai sair luz. E ele diz: quando sair a luz, você acha que você não vai saber? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deixa Deus te surpreender em 2016. Se 2015 sua vida foi um marasmo, foi sem trabalho, deixa Jesus te surpreender, porque Ele vai fazer coisa nova nesse deserto. Mas é do jeito dele, não é do seu jeito, não é do jeito que você espera. 38 anos lá na porta do tanque de Betesda, mas é do jeito que Jesus quer. Outra coisa, deixa Deus te contrariar. Quem está disposto a ser contrariado por Deus aí? Fala pelo menos por fé, levanta a mão pelo menos por fé, né? Deixa Deus te contrariar. Mas olha, quando Deus te contrariar, o que vai acontecer? Jeremias 29, 11. Porque eu sei, eu pensei o pensamento que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não pensamento de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha isso, gente. Você está esperando o bem, mas Deus diz assim: eu sei que você espera o bem, mas o pensamento que você pensa para esperar o bem não é o meu pensamento. Olha que coisa interessante. Então deixa Deus contrariar você. Fala: eu estou esperando o bem, Senhor, mas para alcançar o bem eu penso que tem que ser assim, assim, assim. Deus fala para você: eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, pensamento de bem e não de mal, para dar o bem que vocês esperam. Então, para dar o fim que vocês esperam, para Deus dar o fim que você espera, Denise, para Deus dar aquilo que você espera, tem que ser do jeito que Ele pensa a seu respeito, e não do jeito que você pensa a seu respeito. Recebe isso em nome de Jesus. Isso é profético. Sabe por quê? Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. O fim pode ser o mesmo. Você está querendo coisa boa em 2016? Eu também estou. Mas pode ser que não seja pelo mesmo caminho. Pode ser que seja pelo caminho. Aliás, tem que ser pelo caminho dele. Não pode ser pelo meu caminho. Se o meu caminho for o caminho dele, ótimo. Tudo, se for o caminho dele, que dê o fim que eu espero que assim seja. Só que eu peço a Deus nessa noite que nos dê resignação para entender aquilo que é caminho dele, que não é caminho nosso. Amém, gente? Outra coisa aqui, deixa ele te colocar para trabalhar. Isso aqui é duro, hein? Mateus 21 a 16. Mateus 20, do 1 ao 16. Você precisa ler agora. Diz o texto que um trabalhador sai e perdoa. Deixa eu tomar água. Um trabalhador sai, um dono de uma seara sai para procurar trabalhadores. E ele sai pela manhã, talvez 6 horas da manhã, talvez 5. E se o dono da seara sai às 5 horas da manhã para procurar trabalhador, ele vai achar pouca gente. Porque é duro acordar às 5 horas para procurar trabalho. O pessoal gosta de procurar trabalho depois do almoço, com a barriga cheia. Mas aí não vai porque o sol está quente. Mas ele disse que o trabalhador saiu pela manhã, o dono da seara saiu para contratar logo pela manhã. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Essa é com uns 45, 50 anos mais ou menos, por aí. E sem cessar vigiar e orar. Você é só batista e assembleano que conhece. E gente da vida nova também, tá certo? Muito bem. Bem de manhã.
gente está indo para o trabalho, estamos vigiando, estamos orando. Ele diz: opa, esses eu quero contratar para minha seara. Que o Senhor encontre a mim e a você nesse horário, já de manhã, vigiando e orando, para que Ele nos contrate para a seara. Mas diz o texto que outros Ele vai na hora terceira, às 9 horas da manhã. Esses são aqueles que nem eu gosto de acordar às 9 horas da manhã. E aí, acordo, mas eu não acordo às 9, eu acordo antes por volta das 5 para trabalhar. Mas eu gosto de acordar às 9. Se eu fosse acordar às 9, ele me encontraria para trabalhar às 9. Mas ele ainda sai a hora sexta. A hora sexta é ao meio-dia. E ele ainda sai a hora nona, né? Às 3 da tarde. E ele diz o texto que ele ainda sai a hora 1/10, às 5 da tarde. Lembre-se que a jornada judaica termina às 18, exatamente. Então ele sai uma hora antes e ele procura gente para trabalhar. Gente que ele vai para os balados, ele encontra fumando crack, ele encontra fumando maconha, ele encontra cheirando cocaína, gente que ele encontra na prostituição, e ele fala assim: vem, porque é a última hora, vem trabalhar. E eles se lançam nos braços dele e dizem: eu vou trabalhar. No final de tudo, ele chega e fala: está aqui um denário, um dia de trabalho completo para aquele que pegou às 5 da manhã e para aquele que pegou às 17 horas. Então eu quero dizer para você: deixa Deus te colocar para trabalhar, e Ele vai te pagar o salário justo, porque Ele é fiel, diz o texto sagrado, para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou do que nós pedimos. E o salário que Ele vai pagar para mim e para você, tanto para aquele que pegou às 5, às 6, às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5, Ele vai dizer para nós: olha, recebe aí, olha, vinde bendito do meu Pai, receber por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Recebe isso em nome de Jesus. Deus triuno criou tudo no Gênesis, mas estabeleceu você como agente de transformação. Jesus foi agente de transformação no tanque de Betesda. Ele chegou e mudou uma condição que para aquele homem era a condição única de vida. Mas ele chegou e ele mudou a situação do tanque de Betesda. Ele quebrou a banca naquele dia, porque eu tenho certeza que a partir daquele dia ninguém mais ficou esperando um anjo nenhum passar. Todo mundo começou: eu quero ir atrás desse homem, eu quero ir atrás desse homem, eu quero a cura, eu quero a mudança de vida. Jesus se havia lá, um charlatão, usufruindo daquele lugar para realmente provocar uma consternação e um comércio naquele lugar. Jesus de novo chegou e contradisse todos os princípios daquela religião morta que estava lá. É esse Jesus que, cheio do Espírito Santo, é a força criadora de Deus. Então Ele usa você a partir daquele momento que Ele foi agente de transformação. Ele usa a mim e a você para transformar os campos de Betesda que estão por aí. Gente, nós vamos, em nome de Jesus, mudar a cara desse evangelho que está por aí pregando, sem nenhuma pretensão. Nós queremos dizer para o mundo que o evangelho que Jesus Cristo quer é um evangelho puro, um evangelho santo, e não um evangelho de barganha. Quando nós entendermos isso, deixa o Espírito de Deus te encher em nome de Jesus. Olha, eu fico maravilhado, porque eu olho o Espírito Santo de Deus entrando em Jesus e fazendo dele agente da transformação. O Cristo que era Deus, o Cristo que é Deus. A discussão é 50% homem, 50% Deus, 100% Deus, 100% homem. Não me interessa. O que interessa é que o Espírito Santo entrou nele, e a triunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que agiu no Gênesis, agiu também aqui na terra. E esse Espírito Santo, diz ele, que foi otorgado a mim e a você, e nos fez agente de transformação. Onde eu quero chegar com isso, gente? Quando nós produzimos algo, nós estamos demonstrando a força transformadora e criadora de Deus sendo manifestada em nós. Quando a gente chega num lugar e a gente muda a cara do lugar, é a força transformadora do Espírito Santo de Deus que está atuando em nós. Quando você chega, Eduardo, e produz algo novo, você transforma. Nós não conseguimos, já disse Lavoisier, se eu não estou enganado, faz muito tempo nessa matéria, que da natureza nada se tira e nada se coloca, tudo se transforma. É a lei de conservação das massas, se eu não estou enganado, porque essa aula faz tempo. Então nada se cria e nada se tira, nada se destrói, tudo se transforma. Deus já criou todas as coisas, mas a transformação, quando você chega em algum lugar, tomado pelo Espírito de Deus, quando eu e você nós estamos
cheios do Espírito Santo de Deus, as coisas têm que mudar. As coisas têm que mudar para melhor. Quando a gente chega num ambiente e aquele ambiente está estranho, está faltando limpeza, pureza, está faltando, o Espírito de Deus começa a mexer com a gente de uma tal forma que a gente diz: eu tenho que mudar a cara desse lugar. Nós temos que transformar. O Espírito de Deus produz em nós transformação. Então, em nome de Jesus, produza para o reino de Deus, produza almas para o reino de Deus, produza transformação. Sabe, quando o Espírito de Deus enche-nos, a força de Deus é manifestada na produção para o reino. Nós produzimos conhecimento, gente. Não é admissível que um crente não leia a Bíblia, que um crente não ore a Deus, que um crente não busque conhecimento da palavra, porque a palavra que muda, que transforma. Oséias 4:6, a palavra diz que o meu povo, o Senhor reclamando contra Israel, diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu falava com vocês essa semana aqui, quando nós lemos Colossenses capítulo 2, leia Colossenses capítulo 2, a palavra diz que nós não podemos ser massa de manobra na mão de gente descrupulosa. Nós temos que ter o Espírito Santo por guia, nós temos que ter pastores e homens que têm compromisso com Deus, mas nós temos que ter o conhecimento lendo e buscando de Deus. O Espírito de Deus não revela só para pastor, o Espírito de Deus revela para aqueles que têm comunhão com Ele. Eu proponho para você, em nome de Jesus, busca conhecimento, produza conhecimento, porque isso transforma. Busca, produza na sua casa. Sabe, chega na sua casa, às vezes a minha mãe brinca comigo assim: hoje eu estou cansada, viu? Porque hoje eu limpei a casa. Eu falo: mãe, mas a sua casa está limpa. Eu vou na sua casa está sempre limpa. Não foi? Então, para não sujar, é você limpa. Gente, é isso aí, vamos limpar a casa, vamos pintar a casa, vamos tirar aquilo que está sujo, aquilo que está em desordem. O Espírito de Deus chega, o Espírito de Deus chega a limpeza, a ordem, não há caos. Onde o Senhor chega, o mundo pode estar no caos, mas a minha vida tem que estar na presença de Deus. E o Espírito Santo enche a nossa vida e nos capacita. Parece até reunião de casais, mas agora vai. Produz, decore a sua casa. Nós já estamos pensando: vamos mudar um pouco essa decoração aqui. Os sábios já falaram para mim: vamos ter que mudar a cara desse negócio aqui, porque tem que mudar. Eu falei: tá certo, vamos mudar, nós estamos em constante transformação, tem que ser assim mesmo. Produza no seu trabalho. Uma coisa que me incomoda no meu trabalho é quando eu encontro um colega e ele diz para mim assim, ele pega o olerite e ele fala: isso aqui é um miserite. Já ouviu isso? Isso aqui é um cebolão. Por que cebolão? Porque isso aqui me faz chorar quando eu olho para ele. Danado! E se você tivesse sem isso, sem nada, né? Glorifica o nome do Senhor pelo seu salário, glorifica o nome do Senhor. Diz assim: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então dê glória a Deus por aquilo que o Senhor coloca na sua mão. Faça melhor. Como diz um pastor amigo meu: chega mais cedo, vai embora mais tarde do trabalho. Você paga para fazer uma coisa, faça duas. Mas o que eu ganho com isso? Você vai ganhar confiança do patrão, nós vamos ganhar, a autoestima nossa vai melhorar, porque nós produzimos melhor, nós vamos melhorar de vida quando houver uma promoção, e quando houver uma demissão, o patrão fala: esse eu não posso mandar embora, tem que segurar esse cara. Então produza melhor e produza mais naquilo que Deus te deu. Amém, gente? Parar de produzir não é da natureza divina. Quando o corpo não ajudar mais, use o intelecto. Vai chegar uma hora na nossa vida, 50, 55, 60, 65, 70, não é o mesmo. Essa semana eu conversava com um amigo vizinho. Eu precisei trocar, vou dar um testemunho para vocês. Eu precisei trocar as velas do meu carro. Eu fui lá na loja, comprei as velas, e na hora de trocar, era 25 de dezembro. Eu esqueci que eu estava sem a chave de vela do carro. Eu falei: e agora? Vou bater no meu vizinho para ver se tem uma chave de vela para me emprestar. Ele desceu, ele trabalhou numa grande empresa aqui em Taubaté durante muitos anos, e ele foi ferramenteiro. Ele falou: é fácil. Ele é espanhol. Ele disse: é fácil, eu tenho a chave. Procurou no quartinho, ele é síndico do prédio, procurou no quartinho dele, tinha 253 mil chaves, menos a que eu precisava. Aí ele, inconformado, falou: hoje é 25 de dezembro, você precisa trocar essas velas para viajar? Eu falei: eu ia para casa da minha filha, em Caraguá.
Aí ele disse: nós vamos dar um jeito. Quando a gente se propõe a fazer, olha que coisa, dobrou minha responsabilidade, porque agora eu tenho que falar mais ainda de Jesus para ele. Ele falou: quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, meio caminho já é andado. A gente tem que ir até o fim e a gente vai fazer. E ele pegou uma chave 22, uma chave 21. Ele fez uma adaptação na chave 21 junto comigo. Conclusão: eu troquei as 4 velas do carro e eu fui para Caraguá. Gente, quando nós não conseguimos mais fazer com as forças físicas, nós temos que usar o intelecto, porque cheio do Espírito Santo, a natureza de Deus é sempre criativa, ela é sempre transformadora. Deixa o Espírito Santo de Deus te capacitar. Em cada área que você vai fazer, em cada área que você vai trabalhar, o Espírito de Deus vai te capacitar mais e mais. Lá no despachante, lá na sua casa, lá no seu trabalho na escola, lá na sua administração, nas suas vendas, nos seus negócios de vendas de imóveis. Deus vai te capacitar cada dia mais a fazer mais e fazer melhor. E o Espírito de Deus vai te dar estratégia. E mais do que isso, tudo que nós fizermos vai glorificar o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente não rouba, porque a gente não faz mal feito, porque a gente não tenta lesar o outro para subir, mas a gente vai fazer as coisas com a justiça, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então deixa o Espírito de Deus capacitar você nessa noite, em nome de Jesus. Amém, gente? Ok, para fechar esse texto, para fechar esse tempo, já que o líder de louvor chegou e eu vou precisar dele, então Deus vai nos abençoar. Eu quero ler com você, eu quero ler para você, não precisa abrir não. Deixa eu explicar aqui, né? Porque eu estou jogando o líder de louvor no mato, porque isso aqui está sendo gravado. O líder de louvor trabalha, viu, gente? Trabalha, e ele chegou agora no trabalho, tá? Então ele estava produzindo, ele estava trabalhando, por isso que ele chegou agora aqui. Ele saiu do trabalho e ainda veio glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe a vida dele em nome de Jesus. Olha só, gente, deixa eu ler um texto para você aqui que fecha essa ideia de construção do trabalho e da força, porque Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu continuo trabalhando, e eu empurro vocês para o trabalho. Olha só, ele diz: porque há tempo, há ocasião para todas as coisas. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Jesus, amado, eu sou ruim com esse tempo, ele é pronto. Eclesiastes 3: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Não é tempo de morrer ainda, é tempo de se produzir para o reino. Tempo de matar e tempo de curar, é tempo de derrubar e tempo de construir. E aqui não é matar pessoas, viu? Aqui é tempo de sacrifícios, ele diz, tá? É tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de desgostar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com seu esforço, tendo visto que o trabalho que Deus colocou aos homens o torna construtivo e fez tudo apropriado ao seu tempo. Agora olha o versículo 15, eu quero que você leia o versículo 15. Aquilo que é, já foi. Aquilo que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Que coisa de louco esse versículo. Aquilo que é, já foi. Para Deus, aquilo que nós vamos fazer hoje, Ele já sabe. Que já aconteceu no tempo dele. Já aconteceu com outra pessoa. Mas então por que Ele cobra de mim que eu faça? Com outro, já foi concluído. Foi cíclico. Mas com você, é agora. Para você, é agora. Para mim, é agora. Ele está dizendo o seguinte: o outro já aconteceu, o passado já foi, mas esse momento para você é agora, presente você tem agora. Então faça agora, realize agora, em nome de Jesus. Abra sua boca agora, glorifique o nome de Jesus agora. Diga: ó Senhor, eu entendi que o que eu tenho que fazer agora é agora. Eu não posso fazer no passado, também não poderei fazer no futuro. Talvez no futuro eu possa, mas o agora me pertence. Então realize isso em nome de Jesus. Ele está dizendo que já, o que há de ser, olha que coisa louca, o que há de ser
Deus está dizendo assim, para você e para mim, o que há de ser, já foi. Como assim, Deus, o que há de ser já foi? Bom, o que há de ser para mim, já foi para outro. Mas, para você, ainda será amanhã. Quando amanhã chegar, volta no versículo anterior. O que era já foi, mas o que é agora eu tenho que fazer. Ele diz, vamos dar conta do passado. Então o que é, eu ainda não me pertence. O que já foi, eu vou dar conta. Porque o que já foi, se eu fiz, está ok, eu vou dar conta, mas está ok. O que já foi e eu não fiz, então eu vou dar conta. E agora, o que será de nós, se não for a misericórdia de Deus por aquilo que já foi e que nós não fizemos? Então faça que vier na sua mão para fazer, faça. E eu fecho o texto lendo para você Eclesiastes no capítulo 9. Abra comigo para você não esquecer o que Deus tratou conosco nessa noite aqui, ó, 9, 10. Tudo quanto te vier na mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, ou seja, nem fabricação de nada, nem industrialização de nada, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo que Deus colocou na minha e na sua mão para construir, façamos hoje em nome de Jesus. Se Ele colocou-nos aqui para ser a força transformadora desse mundo, façamos isso em nome de Jesus. Se Ele colocou-nos para ser construtores de um reino maior, será assim em nome de Jesus. Eu quero te despedir em paz. Como disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Não se esqueça, vindo o inimigo, firme.